Eu estou lendo com você o livro de João e nós estamos aqui no capítulo 2, nós lemos o verso 13 em diante, em que fala que Jesus, no templo, retirou os vendilhões e expulsou dali os cambistas que trocavam dinheiro para que as pessoas comprassem os animais para ofertarem sacrifício. E estava invalidando o concerto de Abraão e de Moisés, porque as pessoas tinham, ou teriam, segundo a lei de Moisés, na verdade, que criar os animais e não comprar na hora do sacrifício. E quando ele fala em templo, que ele defende o templo, ele está defendendo porque ele estava naquele momento debaixo da lei de Moisés. E Jesus era judeu, ele tinha que cumprir aquela lei. Ele defende o templo, mas logo em seguida ele diz: eu derribarei em 3 dias. E derrubou mesmo. Espiritualmente falando, ele derrubou em 3 dias. E fisicamente o templo foi derrubado 70 anos depois de Cristo. Vamos para o capítulo número 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Meu amado, ele está na terra conversando com Nicodemos, e como é que o Filho do Homem que está no céu? Ah, é o Pai, é verdade. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar é um verbo, é o verbo caridade, fazer alguma coisa por alguém. E o Senhor Deus, o Criador, que tem um nome impronunciável, o YHWH, que alguns chamam de Yahvé, Jeová, ele amou o mundo, e de tal maneira, e de uma forma inexplicável, tão forte, tão abrangente, ele amou tanto, que ele deu. Amar é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome Yohoshua, do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Capítulo 3, verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali, e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria ou Samária. Foi por uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto de Herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era essa, quase a hora sexta. Veio então uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicaram, ou não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, Senhor, tem essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos, e também o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade.
Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que és profeta. Eu vou continuar porque esse texto é muito interessante.